estamos falando sobre o Espírito Santo. Atos capítulo 10. O segundo Pentecostes. O primeiro Pentecostes aconteceu como cumprimento das profecias de Jesus e do profeta Joel. Basta ler o livro do profeta Joel, principalmente o capítulo 2 de Joel, quando ele diz: e acontecerá naquele dia, apontando para o futuro, naquele dia, no dia de Pentecostes. O próprio Senhor Jesus, em João 14, João 15, João 16, ele fala sobre a vinda do Espírito Santo como nunca ele tinha falado durante o seu ministério. E ele não tinha falado sobre a vinda do Espírito Santo porque era desnecessário. Ele estava com seus discípulos. Então não era necessário falar, mas nos momentos finais da sua estada nesse mundo, ele então começa a falar sobre o Espírito Santo. Convém a vós que eu vá. Se eu não for, o Espírito não virá. Mas quando ele vier, ele vos ensinará tudo a meu respeito. Então, a vinda do Espírito Santo é um cumprimento das profecias de Jesus, de outros profetas, mas principalmente do profeta Joel. E o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos registra o episódio da vinda do Espírito Santo, inaugurando assim o seu ministério. Mas muitas pessoas ainda não entendem por que é que em alguns outros momentos repetiu-se aquele episódio de Atos capítulo 2. E este texto de Atos 10, ele registra o segundo Pentecostes. Porque o primeiro Pentecostes foi direcionado para a nação de Israel, foi direcionado para os seguidores de Jesus. Mais ou menos umas 120 pessoas estavam reunidas aguardando o cumprimento das palavras de Jesus em Lucas, no capítulo 24, no final do texto, quando Jesus diz aos seus discípulos: vocês são testemunhas de todas essas coisas, vocês me acompanharam, vocês ouviram, vocês viram o que eu fiz. Mas vocês não podem sair pelo mundo afora do jeito que vocês estão. Vocês vão ficar na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E em cumprimento a essas palavras de Jesus, os discípulos de Jesus se reuniram em Jerusalém. Foi por esta razão que em Lucas capítulo 24, o Senhor Jesus, ele vai atrás daqueles 2 discípulos desertores. Eles desertaram. Jesus morreu, alguns deles voltaram para suas atividades normais. Mesmo Jesus tendo-os avisado de que ele ressuscitaria dentre os mortos, muitos deles não creram. Assim como muitos de nós. Anunciamos que Jesus vai voltar, mas as nossas atitudes revelam que nós não acreditamos nisso. Aqueles discípulos, eles caminharam com Jesus, mas eles não acreditaram. E quando Jesus morreu na cruz, decepcionados ficaram e eles voltaram para a aldeia de Emaús. Eles voltaram para o lugar onde Jesus havia dito que eles não deveriam voltar. Vocês devem permanecer em Jerusalém. Vocês devem permanecer no lugar que eu tenho apontado, porque eu os visitarei. Jesus está dizendo para nós hoje da mesma maneira, porque há muitos desertores, há muitos que têm se afastado, têm esfriado na fé, têm perdido o ânimo. Em outras palavras, estão agindo como aqueles desertores, aqueles discípulos que recuaram, que retrocederam, que não suportaram a dor da perda. Mas Jesus, o que ele fez logo após ressuscitar? Ele foi ao encontro daqueles homens. Ele foi buscá-los. E quando Jesus os encontra, diz o texto sagrado, que
que Jesus entra na casa daqueles homens, e depois que Jesus se manifesta a eles, Jesus desaparece e eles dizem assim um para o outro: porventura não ardia em nós o coração quando ele falava com a gente pelo caminho? Jesus quer que o seu coração esteja ardendo, que o teu coração esteja pegando fogo, mas isso só vai acontecer pelo poder do Espírito Santo de Deus na tua vida. Sozinho você não pode ir. Sozinho você não é capaz de fazer a obra de Jesus, por si só. Por isso ele disse: fiquem em Jerusalém, fiquem até que sejais revestidos. Você não pode sair da presença de Deus enquanto Deus não tomar posse total da tua vida. Se você ainda é um cristão religioso, superficial, que não vibra com as coisas de Deus, você precisa ser revestido deste poder do alto. Só assim você vai vibrar com Jesus. Jesus vai deixar de ser um nome para você, para ser uma pessoa que você ama mais do que tudo. Jesus vai ser algo pessoal. Jesus vai ter sentido. Não vai ser um crucifixo pendurado no seu peito ou numa parede. A Bíblia não será um livro morto. As suas orações não serão enfadonhas. Você sabe que estará falando com alguém, e este alguém está ouvindo. E mais do que isso, se você não souber falar, o Espírito Santo que está em você, ele vai interpelar por você junto de Deus. É por isto que nós precisamos do revestimento do poder do Espírito Santo de Deus. Por isto, a palavra do Senhor aqui em Atos 10 mostra que Cornélio era um centurião romano. O que é um centurião romano? Era aquele responsável por 100 grupos do batalhão, da corporação do Império Romano. Então ele era líder de 100. Ele era um homem muito importante, mas ele era um pagão. E como pagão, ele era religioso. Ele estava vivendo no paganismo. E por que paganismo? Paganismo é onde as pessoas acreditam em muitos deuses. E eles acreditavam em muitos deuses. Até que ele foi destacado de Roma para viver em Israel. Porque o Império Romano havia dominado a nação de Israel, e o Império Romano destacava os seus pilotões para aquelas nações que havia dominado, para que aqueles pilotões governassem aquela nação. E então Cornélio foi destacado para lá, e quando chega na nação de Israel, ele começa a ouvir que havia um único Deus. Havia um único Deus. E ele começa a mudar o seu estilo de vida. A palavra de Deus diz que ele começa a buscar a Deus. Você que está me ouvindo aqui, ou através dos meios de comunicação, ou pela internet, eu sei que muita gente em todo o mundo estão nos acompanhando agora. Não importa a tua ignorância, não importa se você ainda é um seguidor de muitos deuses, se você está na macumbaria, se você está no candomblé, se você está envolvido em alguma religião, talvez na sua sede de buscar a Deus, você está fazendo de uma forma que você pensa ser a melhor. Mas saiba de uma coisa: Deus está interessado em ter um encontro com você. Deus está interessado porque Ele te ama e te ama profundamente. Cornélio era um homem pagão, e na sua ignorância religiosa, ele servia muitos deuses, mas agora ele tem conhecimento de que há um único Deus. E ele começa a orar a esse Deus. Mais do que isto, ele começa a ofertar para ajudar as pessoas necessitadas.
ele começa a dar muitas esmolas. Ele faz orações, ele dá esmolas, e de repente, mesmo com a sua ignorância religiosa, ele tem uma visitação de Deus. Às vezes nós achamos que Deus só se manifesta a nós, não é? Que estamos dentro da igreja, que somos chamados de cristãos, de evangélicos. Não. Não importa se você está vivendo uma vida totalmente perdida, mas se você tem sede de Deus, Deus vai se revelar a você, saiba disso. Todos nós temos sede de Deus, e às vezes na nossa ignorância, nós procuramos Deus nas mais diversas formas, e ele procura Deus, até que Deus o encontra, e ele tem uma visão, e naquela visão, ele recebe uma orientação para ir buscar Pedro, e ao mesmo tempo que Deus está se manifestando a Cornélio, ele está se manifestando a Pedro, que havia subido ao eirado na hora da oração para buscar a Deus. É por isso que é importante o momento de oração. Deus fala com a gente enquanto nós falamos com ele. E Deus falou com Pedro: Pedro, você está vendo esse lençol cheio de animais imundos? Pois você vai comer esses animais imundos. E naquela visão, Pedro diz para o Senhor: de modo nenhum, esses animais são imundos. E Deus diz: não torne imundo o que eu purifiquei. Você vai comer, mata e come. Imagine aquele cardápio, hein? Cobra, lagarto, sapo e coelho e tanta coisa, e você diz: ai, carne, de jeito nenhum, seu come. Na visão você está comendo, como se tivesse hipnotizado. E quando ele sai daquele momento, os homens enviados por Cornélio estão lá batendo na porta da casa dele. É aqui que mora Pedro? Sim. E Deus é tão tremendo que Ele faz as coisas acontecerem não de acordo com os nossos métodos, mas de acordo com os métodos dEle. E Pedro então entende a visão. Aqueles animais imundos era porque para os judeus os pagãos eram imundos. E Deus estava quebrando a barreira. Jesus já havia anunciado isto. Paulo anunciou isto quando escreve aos Coríntios. E ele diz no capítulo 12: quando o Espírito Santo vier, não haverá mais barreira entre gregos, judeus, gentios, pobres, ricos, escravos, senhores. Não haverá mais barreiras. Eu quero dizer para você que não há mais barreiras. Não há barreiras de cor, não há barreiras de sexo, não há barreira de religiosidade. Todos que creem em Jesus Cristo têm acesso à graça divina pelo poder da unção do Espírito Santo de Deus que foi derramado sobre toda a terra. É isso que Paulo diz aos Coríntios na primeira carta, capítulo 12, versículo 13. Todos nós bebemos da mesma bebida, todos nós recebemos da mesma unção, todos nós recebemos do mesmo Espírito. Pedro jamais podia entender que isto fosse possível. Por isto, este segundo Pentecostes diz respeito que para Deus não é suficiente você ser uma pessoa religiosa. Cornélio era mais religioso do que muitos de nós, porque tem muitos de nós que não é capaz de entregar uma oferta no altar do Senhor, mas Cornélio entregava. Muitos de nós não é chegado à oração, mas Cornélio era. Muitos de nós jamais teve uma visão de Deus, mas Cornélio teve. E mais do que isto, na sua visão a Bíblia diz que ele viu anjos. Ele viu o anjo do Senhor,
que se apresentou para ele e disse: manda chamar Simão Pedro, que está na casa de um curtidor. Mas não era suficiente. Não é suficiente. Não é suficiente. Manda chamar Pedro, porque falta alguma coisa na tua vida, Cornélio. Coloque-se no lugar de Cornélio. Coloque-se no lugar de Cornélio. Manda chamar Pedro. E aí, quando Pedro chega na casa de Cornélio, Cornélio, atordoado com aquela visão, o que ele acreditou? Não é que aconteceu mesmo? Esse homem é um Deus. Como é que eu penso aqui, mando chamar e ele vem? Um judeu vindo na minha casa. O que é que diz o texto sagrado no versículo 25 de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10? Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés e o adorou. Ele estava acostumado com muitos deuses. Ele estava acostumado no paganismo. Ele com certeza se ajoelhou, beijou a sua mão, prostrou-se, adorando. Mas Pedro diz: não sou eu que devo ser adorado. Levanta, porque eu também sou um homem como você. O nome a ser adorado é o nome do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. É em nome dele, não é em meu nome, é em nome dele. É em nome dele. Levante-se, porque eu também sou homem. E quando Pedro chega, a casa está cheia. A casa está lotada. Então Cornélio, além de tudo, era alguém interessado em levar outras pessoas aos pés de Jesus. Quantos de nós estamos interessados nisso? Quantos de nós estamos interessados em levar pessoas a conhecerem Jesus? Mas não era suficiente ainda. Não era suficiente. E a palavra do Senhor diz que Pedro começa a falar. E quando você começa a falar cheio do Espírito, ele tinha acabado de ter aquela experiência tremenda no dia de Pentecostes. E quando ele prega uma palavra ungida, mais de 3.000 pessoas que não conheciam a Jesus se rendem aos pés do Senhor. E agora ele, cheio da unção do Espírito Santo, ele começa a pregar na casa de Cornélio. E ele diz a partir do verso 38 assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder. Preste atenção no que eu vou dizer para você. Nem Jesus podia fazer o que fez, podia ser o que foi, sem a unção e o poder do Espírito Santo de Deus. Por isto, quando ele foi batizado, o Espírito Santo veio sobre ele, e veio numa forma corpórea de uma pomba, e pousou sobre ele, e ali estava a manifestação da Trindade eterna, o Filho, o Pai e o Espírito Santo, porque a voz do Pai, naquele momento, aprova tudo, dizendo: este é o meu Filho que eu amo, é este que vocês têm que ouvir. Por esta razão, Pedro diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem, curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Se Deus estiver em nós, se Deus estiver com a gente, nossas vidas serão totalmente diferentes. Nossas vidas serão mudadas. E Pedro, ele diz mais, ele diz: olha, isso não é fábula, isso não é conversa fiada, nós somos testemunhas. Você precisa ficar em Jerusalém, botar a cara no pó, até que do alto você seja revestido desse mesmo poder que os discípulos foram revestidos. Esta é a evidência, esta é a evidência. E por ser verdade, diz a palavra do Senhor no versículo 44, que quando Pedro ainda está falando dessas coisas, enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos que ouviram a mensagem.
como você que está aqui. Enquanto eles ouviam a palavra, sedentos, o Espírito Santo desceu sobre eles. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falar em línguas e exaltar o nome de Deus. A seguir, Pedro disse: pode negar alguém, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Veja você, que tudo o que aconteceu foi para que Deus quebrasse aquela barreira que havia no coração de Pedro e dos demais judeus cristãos. O Evangelho é também para os pagãos. O Evangelho é para todos. Pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então, esse segundo Pentecostes foi para quebrar a barreira que havia entre judeus e gentios, judeus e pagãos, muito especificamente. A prova disso está no capítulo 11. A prova disso está no capítulo 11, porque quando Pedro volta e vai para a igreja, ele chega na igreja e os irmãos ficam indignados com ele. Como você entrou na casa de um pagão? Quando a gente está preso à religiosidade, é assim que a gente age, a gente cumpre regras, normas. Pedro fugiu da norma. Pedro fugiu da regra que havia sido estabelecida. Aí o versículo 4 diz assim: o 3 é uma indignação dos irmãos. Você entrou na casa de homem incircunciso e comeu com eles. Pedro então começou a explicar-lhes exatamente como tudo havia acontecido. Verso 12. O Espírito me disse que não hesitasse em ir com eles. Estes 6 irmãos também foram comigo. E entramos na casa de um certo homem, ele nem sabia quem era. Verso 15. Quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles como sobre nós no princípio, ou seja, no dia de Pentecostes. Verso 17. Se Deus, pois, lhes deu o mesmo dom do Espírito, que nos tinha dado quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em opor-me a Deus? Quem era eu para pensar em opor-me a Deus? Versículo 24. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. O que isto quer dizer? Só um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo, pode fazer a vontade de Deus. Não é possível. Não é possível. E eu quero dizer para você nesta hora, ninguém está isento. Ninguém está isento. Quando Pedro levou essa informação à igreja, o versículo 18 diz assim: ouvindo isso, a igreja, ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus dizendo: então Deus concedeu arrependimento para a vida até mesmo aos gentios. Ninguém pode ficar de fora. Ninguém pode ficar de fora. A síntese do que eu quero dizer para você nesta hora é esta: você não
pode ficar de fora. Se você tem sido um religioso, uma religiosa, formatadinho entre umas 4 divisões, e você pensa que Deus pode também estar ali do tamanho da cabeça da gente, que o Espírito Santo é controlado por regras, por normas, você precisa sair dessa zona de conforto, porque assim como foi com Cornélio, precisa ser com você, precisa ser com você, você precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus.